bom estar aqui. Obrigado, pastor Léo, pelo convite. Receba um abraço de uma igreja que não te conhece muito. Recentemente estive pregando na Bahia, numa cidade chamada Guanambi. E aí perguntaram lá, você está em Campinas, pastor? Eu falei, você conhece o tal de Léo Itamar lá? Eu acho que eu conheço. Rapaz, pastor legal, você usa, tem que ficar assim, não estou vendo agora. Vai ficar assim, Então, e mandaram um abraço para o Léo, para o Itamar, para essa igreja, né, queridos? Um trabalho muito bonito lá, e uma coisa que chamou a atenção, que é uma igreja apaixonada por missões. Tivemos 3 dias de conferência missionária lá, e foi um tempo muito precioso. O pessoal de Retalho de Esperança de lá também manda abraço para o pessoal de Retalho de Esperança daqui, né, a Sheila, Danilo, o pessoal de lá. Foi bom, foi um tempo bom, queridos. E por onde temos passado nesse Brasil, temos visto que, de certa forma, o Senhor está despertando Samuel Renato, a igreja. O Senhor está incomodando a igreja para sair das 4 paredes de novo. O Senhor como que está nos convidando a fazer parte da grande missão que Ele tem dado a nós. É um privilégio, amém, irmãos? Nós não podemos entender missões como um departamento da igreja. Não podemos missões como um evento, algo eventual dentro da igreja. Temos que entender missões como algo que fazemos no caminho, como o pastor Léo falou aqui. Enquanto você caminha, enquanto você trabalha, os teus relacionamentos, você é missionário do Senhor. Amém, querido? Amém, irmão? Amém. Ok, vamos tentar aqui compartilhar hoje a palavra sem luz mesmo. E se você conseguir ler aí, celular, telefone celular, dá para procurar o celular hoje, né? O texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar está em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 9. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 9. Vou sair um pouco do tema hoje, né, pastor? Não tem problema, não? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Vamos tentar ver o escuro, né? Isso que agora é bom. A tecnologia. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram um ao outro: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então, disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Mas vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Vocês poderiam repetir depois de mim, por favor? Vamos lá, gente. Este é um dia de boas notícias. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. E não podemos ficar calados. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Oramos para que seja uma palavra de bênção em nossas vidas nessa noite. Para esse povo que o Senhor congregou, ajuntou aqui, Senhor. O Senhor nos ajuntou aqui em tua palavra.
cremos, Senhor, que Tu tens palavra de vida, palavra de restauração, mas também palavra de confrontação, Pai. Estejamos abertos para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar com liberdade em nosso meio. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, para poder entrar nesse texto, seria interessante explicar um pouco o contexto que estamos falando aqui. No capítulo 6 de 2 Reis mesmo, né? Vai, a partir do versículo 24, vai nos explicar um pouco esse contexto aqui, desses 4 leprosos que nós lemos agora. Diz a palavra do Senhor que depois de um tempo, né, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. E diz que esse cerco durou muito tempo. Eles sitiaram a cidade, rodearam a cidade, de tal maneira que ninguém podia entrar nem sair. A comida escasseou, a água acabou, e o povo estava numa penúria, uma situação extremamente difícil. E diz o texto que farinha ou qualquer comida que havia na cidade era vendida por um preço exorbitante. Se os irmãos terem uma ideia, diz que o rei um dia andava pelo muro e via 2 mulheres que estavam discutindo, brigando. E o rei vai e pergunta: por que é que vocês estão brigando? E elas falam assim: olha, nós tínhamos feito um acordo. E é interessante como o desespero leva as pessoas a tomar atitudes extremas, estranhas, absurdas muitas vezes. E o acordo delas foi o seguinte: estavam desesperadas de fome e falaram: hoje nós vamos matar e comer o meu filho, e amanhã mataremos o seu e comeremos o seu. E a briga era porque uma comeu o filho da outra, mas no dia de matar o dela ela não quis. Estavam brigando, e o rei então entra em desespero. E é interessante, se você ler o contexto, ele fica tão bravo, tão irado, que ele fala assim: olha, que o Senhor me faça o que quiser, mas eu vou matar o profeta. Quer dizer, na cabeça do rei, a culpa de tudo era de quem estava pregando a palavra de Deus. Os irmãos estão tocando o pé. Então, queridos, só precisa entender esse contexto. Então, essa é a realidade. O povo de Deus estava sitiado. O povo de Deus, a cidade de Samaria, estava rodeado. Uma cidade que não podia sair e ninguém podia entrar. E eu estava pensando nesse texto já há um tempo, amados. E esse texto tem me chamado a atenção. Eu lembrei desse texto porque eu compartilhei esse texto antes de ir para o Peru. Mais ou menos no ano 2000, tinha lido esse texto, eu tinha ministrado no meu coração. E há pouco tempo eu estava lendo de novo aqui, gosto muito de ler os livros dos reis. E eu estava numa sequência aqui muito interessante de batalhas do povo de Israel, do povo de Deus com a Síria. E hoje, quando olhamos o contexto do mundo, como está a Síria, o que está acontecendo no mundo, tendo foco central aí na Síria, Estado Islâmico e outras coisas mais. Então, comecei a profundizar um pouquinho mais a leitura aqui, a pensar um pouco mais em algumas coisas, amados. E nessa noite, então, eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho colocado no coração, algumas inquietudes que o Senhor tem colocado no coração. Amados, por onde temos passado nesse Brasil, temos encontrado algumas situações que nos trazem alegria, que enche o coração de esperança, Samuel Renato. Mas também contextos onde você fica muito triste de ver como a igreja se fechou, como a igreja não se contextualizou, como a igreja não está entendendo o momento que estamos passando como nação, o momento que estamos passando como mundo. De certa forma, nós poderíamos falar hoje, dizer, pastor, de certa forma a igreja também está sitiada. A igreja também está rodeada de inimigos. Temos questões tremendas e absurdas, amados, que têm chocado a igreja. E nós muitas vezes como igreja não estamos encontrando respostas. Estava no Paraguai esses dias e numa reunião conversávamos com o pastor Berto, estava a Tânia, estávamos um grupo ali de irmãos conversando. E vários questionamentos fomos fazendo sobre como ser uma igreja hoje, por essa época, como ser uma igreja que possa chegar ao coração das pessoas. E uma das coisas que nós constatamos foi que hoje, como igreja,
temos dado respostas para perguntas que ninguém mais faz. Estão entendendo isso? Somos especialistas em dar respostas para perguntas que ninguém mais está fazendo. O mundo está mudando, a realidade à nossa volta é tremenda, queridos, e nós estamos meio que paralisados. Como que eu lembro, meu Deus, por favor, guarda a tua igreja. Interpretamos os textos bíblicos de maneira equivocada. Muitas vezes aquele texto que diz, né, que o Senhor Jesus, né, é o Senhor da igreja, e diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós entendemos muitas vezes isso, ó, estamos aqui, glória a Deus, estamos reunidos, bem guardados pelo Senhor, e as portas do inferno não vão entrar aqui não. O inferno não vai entrar aqui. Todo o texto é justamente o contrário. O texto fala de uma igreja que sai para arrebentar as portas do inferno. Uma igreja que sai para impactar a sua volta. E nós olhamos então que, na minha concepção, temos uma igreja no Brasil rodeada, sitiada por várias questões. Uma igreja que não sabe responder hoje questões de gênero. Uma igreja que não sabe responder hoje questões que têm a ver com corrupção. Uma igreja que se fechou. Uma igreja, amados, onde nós entendemos o Evangelho. Quando você aqui já leu o Evangelho de Jesus Cristo e sabe que Jesus falou que a nossa missão é ir. Todos aqui sabem disso. Ide fazer discípulos. O pastor já falou agora aqui. Enquanto você caminha, faça discípulos. Mas nós, a igreja brasileira, mas temos dado o ide pelo vinde. Venha. Esse é o lema da igreja hoje. Não vá, venha. Como o pastor Léo falou aqui, eventos, fazemos tantas coisas para que o povo permaneça. Na igreja evangélica brasileira hoje, queridos, para alguém aceitar Jesus tem dia e hora. Quer aceitar Jesus, vá na igreja no domingo às 18h30 ou às 19 horas e você vai ter um encontro com Jesus. Se você não for, problema teu. Porque entendemos que evangelismo é feito dentro da igreja. Mas agora, olhando um pouquinho a mais em relação à igreja no mundo, estamos diante hoje, queridos, de uma realidade que talvez nós nunca tivemos antes na história mundial. A campanha de missões desse ano da Secretaria de Missões é justamente focada na questão dos refugiados e da igreja perseguida. A questão dos refugiados, nós estamos acompanhando todos os dias as mídias sociais. Sabemos o que está acontecendo. Milhões e milhões de refugiados indo para a Europa todos os dias. Minha filha. Pastor vai morrer de calor aqui hoje. Glória a Deus. Abrir a porta, acho que vai ser bom, velho. Obrigado. E temos acompanhado a questão dos refugiados. E é interessante, amados, também, se vocês sabem, nós estamos orando. Amados, estamos vivendo na época onde a maior quantidade de cristãos estão sendo mortos no mundo. Só o ano passado, mais de 7.000 cristãos foram mortos. De 2014 para cá, mais de 120.000 cristãos morreram por causa da sua fé. A igreja está sitiada, a igreja está cercada, a igreja muitas vezes não está sabendo como fazer. Estamos hoje diante de um grupo terrorista chamado Estado Islâmico. E alguns levantamentos do governo americano, do governo da Europa, apontam que esse grupo terrorista, eles têm à sua disposição hoje, 80 bilhões de dólares para investir nos seus movimentos, nas suas campanhas. E é interessante que somente para construir o Nepal, reconstruir o Nepal, que foi destruído por um terremoto há pouco tempo, necessita de 6 bilhões de dólares. E até hoje o Nepal não foi reconstruído. E o Estado Islâmico tem 80 bilhões de dólares para investir nas suas campanhas de terrorismo. E eles têm como meta, o Samuel falou aqui da meta deles na Europa, a meta do Estado Islâmico é matar nos próximos 10, 15, 20 anos 600 milhões de cristãos. É isso mesmo.
600 milhões de cristãos. Essa é a meta do Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? É um grupo tão radical e tão extremista que eles pertenciam a um outro grupo famoso. Quantos aqui lembram das Torres Gêmeas? Lembram delas? Comemorou agora 11 de setembro, né? Quantos anos? 15 anos, né? Isso. Qual era o grupo que atacou lá? Vocês lembram do grupo? Al-Qaeda. Para vocês terem ideia, o Estado Islâmico foi expulso da Al-Qaeda, porque eles eram radicais demais. Então é com esse grupo que a igreja está lidando hoje, da forma mundialmente. Amado, o Estado Islâmico faz o Hitler aparecer bonzinho. Então assim, essa é a realidade da igreja hoje. Essa é a realidade da igreja do mundo, da igreja do Brasil hoje. Uma igreja que se encontra cercada de inimigos, como estava Samaria. Uma igreja que às vezes olha para todos os lados e diz: onde encontrar saída? Para onde vamos? E o meu maior temor, amados, é que muitas vezes olhamos para a palavra do Senhor e vemos vários alertas de Deus a respeito de uma igreja que se fecha em si mesma. E eu fico assim olhando, Deus, que nós não sejamos uma igreja que nos fechemos dentro das quatro paredes e comecemos a morrer de fome e de sede. E essa é a pergunta: será que realmente estamos sendo alimentados pelo Senhor? Será que realmente estamos sendo alimentados pela água viva do Senhor? Será que estamos entendendo qual é o nosso chamado e qual é a nossa missão na terra? Nessa noite eu queria pensar com vocês aqui algumas decisões sérias que 4 leprosos tomaram. E é interessante que, se pararmos para pensar, que a situação dos leprosos era extremamente difícil. Se estava difícil para quem estava dentro dos muros, imagina para quem estava fora. Os leprosos estavam entre o exército inimigo e entre as portas da cidade. Naquela época os leprosos não podiam viver na comunidade, eles eram expulsos. E eles estavam numa situação, qual situação eles estavam agora? De total desespero e desamparo. Tanto que eles chegam aqui, vocês leram comigo aqui, e eles chegam a qual a conclusão? Temos que fazer algo. Porque se nós continuarmos a não fazer nada e ficarmos como nós estamos, vamos morrer. E quando paramos para pensar, eu penso nesses negócios, pastor, eu aprendo algumas lições, algumas decisões que precisamos tomar na nossa vida, precisamos tomar como igreja. A primeira decisão que eu encontro aqui com esses leprosos, queridos, é que eles tomam uma decisão interessante. Eles tomam uma decisão contra o conformismo. O que diz ao texto? Se vocês lerem comigo no versículo 4, eles falam o quê? Olha, no versículo 3, no finalzinho, diz: eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, vamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos vender. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então eles param. A ideia deles foi o seguinte: se nós continuarmos como estamos, vamos morrer. Aí eles analisam as opções que eles tinham. E é interessante que muitas vezes nós também temos que analisar as opções que nós temos, né, pastor? E eles analisam. Primeira opção: vamos ficar aqui esperando e esperar que dê comida. Será que vai acontecer isso agora? Não. O povo está morrendo de fome lá dentro, o inimigo está lá, então há essa opção 1, se ficar vão morrer. Opção 2, vamos entrar para a cidade, vamos bater na porta, vamos entrar para algum buraco, vamos voltar para a cidade e ficar dentro do refúgio da cidade. Aí eles chegaram à segunda conclusão: há comida na cidade? Há água na cidade? Não, a cidade está tão ruim como nós. Aí eles decidem a terceira opção, que é o quê? Vamos arriscar tudo. Vamos arriscar. Vamos lá. Vamos sair do lugar, desse lugar que nós estamos, desse lugar que temos paralisado. Nós estamos aqui dia após dia, esperando algo acontecer. Vamos arriscar. E eles arriscam.
Eles falam, vamos lá para o acampamento dos sírios, dos arameus, que era o mesmo povo. Vamos ver se eles têm misericórdia de nós. Quem sabe eles têm misericórdia de nós, nos acham uns bobos, tontos, nos deconvidem e nós vamos viver. Mas se ele nos matar, pelo menos vamos morrer tentando. Isso mexe demais comigo, sabe por quê? Grande parte de nós talvez morreríamos ali sem fazer nada. De braços cruzados, Samuel, esperando, Deus, por favor, manda um milagre, Senhor. E muitas vezes, amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, se você ler Marcos capítulo 16, nós vamos lá, a grande comissão do Senhor, o Senhor falou, vão por toda parte, prega o Evangelho, e você lê lá em Marcos 16 que os discípulos não queriam sair. Os fariseus e os outros evangelhos estavam fechados a 4 portas, com medo dos judeus. O Senhor se revela no meio deles. O Senhor diz paz sobre vocês. E o Senhor repreende eles. Olha, onde está a fé de vocês? Aonde está a ousadia de vocês? E os desafia a sair, abrir as portas e sair de novo. E eles fazem isso. E os discípulos saem. E diz lá em Marcos capítulo 16, no último versículo, e os discípulos saíram por toda parte, obedecendo o Senhor, pregando o Evangelho, e diz lá o texto, e o Senhor cooperava com eles. Amém. O que eu entendo com isso, amados? Normalmente, queridos, presta atenção nisso, normalmente Deus não faz, normalmente Deus ajuda a fazer. Amém, amados? Amém. Quando a igreja diz, eu vou fazer, eu vou agir, Deus entra com o sobrenatural. Deus começa a cooperar. Fui visitar o pastor Joaquim Cruz, aqui ó, os mais antigos talvez já ouviram falar de pastor Joaquim Cruz. Ele foi pastor dessa igreja em 1900, nossa avó novinha, muito tempo atrás, né? Foi pastor aqui, e ele está hoje numa cidade chamada Riacho de Santana. E eu fui lá, está doentinho, velho, precisando de muita ajuda, de oração. Então a igreja lá próxima em Igaporã, que um dia o pastor acordou e falou assim, irmãos, precisamos fazer algo para o pastor Joaquim. Era uma escola bíblica dominical. Ele falou, pastor, irmãos, precisamos levantar uma oferta para o pastor Joaquim. E o Senhor falou que essa oferta vai ser levantada agora, neste lugar. Aí os irmãos, não, mas pastor, vamos levantar agora. Eles oraram lá, desafiaram, queridos. E o pastor disse, pastor, não sei como. Oferta de escola bíblica dominical na minha igreja, quando dava 100 reais. Aquele dia, de manhã, entrou 1.480 reais para mandar para o pastor Joaquim. 1.480. Aí a moça tesoureira assinou, pastor. Aí vocês acreditam se quiser, né? Estou contando o que me contaram, o pastor Joaquim me contou. Ela anotou lá e anotou lá 1.480 e deu para o pastor. Quando chegou na casa, a esposa do pastor e o filho falaram assim, vamos recortar o dia, só ver se está tudo certinho mesmo e tal. Aí eles recortaram, falou, pastor, o pastor da igreja de Igaporã, né? O pastor Marleiro falou assim, pastor, bem, a mulher falou marido, né? A tesoureira contou errado. Aqui tem 1.680, não é 1.480. Ah, não é possível, é tudo de novo. Mas irmão, nunca é, quando era mais uma pessoa, não é possível. Eu estava lá, risca aí, e foi 1.680. E ele foi e entregou ao pastor Joaquim. A oferta, o pastor Joaquim agradeceu. Aí, onde eu devo, mas ele voltou para o pastor Joaquim. E o pastor Joaquim falou assim, olha, aquela oferta foi uma bênção na minha vida. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, estava errado lá, não tinha 1.680 não. Quando eu contei lá, tinha 1.880. São coisas, ela está dizendo. Dinheiro foi aumentando, até elas brincam, tinha que passar de mais de mão em mão, né? Para que é isso? Mas o que quero dizer, mas muitas vezes o que aconteceu, o pastor ouviu a voz de Deus, desafiou a igreja, uma igreja pequena, uma escola bíblica dominical, que levantou uma oferta expressiva, e enquanto o dinheiro não chegou no pastor, milagrosamente, não sabemos quando esse dinheiro foi aumentando. Quando a igreja sai do conformismo, quando a igreja começa a arriscar, Samuel e Renata,
Quando homens e mulheres abrem mão de seus trabalhos, bons trabalhos, e dizem, Senhor, eis-me aqui, vamos, mesmo que não haja ainda sustento, mesmo que não haja segurança, o Senhor vai à frente abrindo portas. Amém. E o que aconteceu, amados? Eles foram lá, diz o texto. Eles arriscaram, e quando chegam lá no acampamento, um silêncio total, não vê movimento nenhum. Aí eles entram na primeira barraca vazia, um monte de comida, de ouro, tesouros, e eles começam a comer, começam a se alegrar. E isso, amados, só aconteceu porque eles foram ousados, eles decidiram sair da onde eles estavam, eles arriscaram tudo. Aí descobriram então que quando eles arriscaram, que o Senhor já tinha ido na frente e feito o milagre acontecer. Amém. E temos visto isso em missões. Sempre que nos sentimos desafiados, sempre que damos um passo além, sempre que saímos um pouco, pensamos um pouco fora da caixa, fora do quadrado, como diz alguns, vemos a mão e o agir de Deus. Temos visto Deus fazer coisas maravilhosas. Deixa eu compartilhar algo que mexeu comigo esses dias, amados. Eu voltei do Paraguai, estava no Paraguai esses dias. Estava ali em casa ontem. E o crente não pode falar isso, né? Porque quando o crente fala que gosta de uma verdadeira católica, tem gente que se escandaliza. Não fico escandalizado, mas eu sou uma pessoa que admiro demais o trabalho de Madre Teresa de Calcutá. Pode falar o que for, não admiro. Uma mulher ousada. E esses dias então, queridos, estava em casa e estava lá passando na televisão um filme. Não sei se vocês já assistiram. Chama-se Cartas de Madre Teresa. E esse filme conta a história da Madre Teresa. E eu estava ali, minha esposa estava perto também, mexendo algumas coisas. E durante aquele filme, amados, eu comecei a chorar, chorei, fiquei de novo com vergonha do meu evangelho, com vergonha, Léo, do tipo de evangelho que eu vivo. Nós falamos, somos o povo de Deus, te amamos, Senhor, mas é quando eu lia, quando eu assisti a história daquela mulher, eu falei, Deus, eu preciso me converter de novo. Aquela mulher está no trem, ela vê os mendigos, os moribundos na Índia. E ela morava dentro de um convento. Vivia cerrada dentro de um convento. Aí ela vê aqueles mendigos na rua, moribundos. E ela toma uma decisão. Qual foi a decisão? Ela falou, eu quero trabalhar fora do convento. Eu quero ir para a rua. Eu quero estar com os pobres. Eu quero ajudar os pobres. E ela toma essa decisão e vai sozinha, enfrenta a rejeição, enfrenta acusações, enfrenta todo tipo de coisas. Mas o que mais me impactou foi o seguinte: a Madre Superiora, ela era uma irmã desse convento. A Madre fica furiosa com ela. Ela fala, esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é ficarmos aqui dentro, nos consagrando para Deus. E ela fala assim, não, o meu chamado, Deus me chamou para me consagrar para os pobres. E ali, amados, Deus começou a ministrar muito no meu coração. Quantas vezes nós nos parecemos essa Madre, que falamos para os nossos cristãos, é aqui que nós temos que trabalhar, é aqui que nós temos que desenvolver nossa missão, é aqui dentro, amados. E aquela mulher foi, enfrentou todo tipo de preconceito, de lutas, de opressões. Mas quando ela morre, existem mais de 12 mil pessoas hoje envolvidas no ministério que ela fundou, que é o Ministério de Caridade. 12 mil pessoas ao redor do mundo. Ganhou o prêmio Nobel da Paz por tudo que ela fez. Uma mulher que ousou sair. E outro momento que me chama a atenção é que lá na Índia, ela falou, eu preciso de um lugar onde colocar os moribundos, as pessoas que estão morrendo nas ruas. E a prefeitura cede um templo de uma deusa que estava desocupado. Quando ela começa então a levar as pessoas para ali, transforma aquele lugar no centro de caridade, os supostos seguidores daquela deusa ficam revoltados, vão lá apedrejar, gritar, esbravejar, dizendo, esse templo é nosso.
Aí o pessoal começou a falar, mas espera aí, estava parado até ontem, vocês não usavam, vocês não faziam nada aqui, não importa, é nosso, e é só para nós, não queremos ajudar ninguém, é nosso tempo. Queridos, isso mexe mais comigo. Quantas vezes estamos como igreja, defendendo os nossos templos, construindo templos suntuosos, nos fechando dentro dos templos, e os moribundos à nossa volta morrendo, sem saber que há esperança, sem saber que hoje é dia de boas novas e nós não podemos ficar calados. Amém. Já vou continuar mais rapidinho, só quero contar mais um testemunho que mexeu demais comigo. Todos aqui já ouviram falar da Cristolândia? Quase muito nome, né? Daqui a alguns. Em São Paulo temos a Cracolândia. E um pastor da igreja batista foi motorado, foi que dirigiu uma igreja lá perto. E um dia ele andando lá, naquele lugar, ele ficou impactado com o que ele viu. E ele toma uma decisão. Ele tomou uma decisão. Qual foi? Eu vou sair do conformismo. Eu vou sair da situação que me dá segurança e conforto. Ele foi para a igreja dele e falou assim: olha, irmãos, escolha um outro pastor, que eu vou dar uma casa lá num apartamento no meio da Cracolândia, e eu vou começar uma igreja lá. E ele começa uma igreja lá. E o nome que veio foi Cristolândia. O ano passado, no Congresso Brasileiro de Missões, amados, havia um coral ali de 30 homens, pastor, cantando, testemunhando e declarando. E a canção que eles cantavam assim: mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia, mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Amém. E foi um momento maravilhoso da glória de Deus que naquele lugar, mas porque nós pudemos ver o que Deus pode fazer quando a igreja se move, quando a igreja sai das quatro paredes, queridos. E aqui vemos então que esses homens tomaram essa decisão, eles arriscam tudo, eles saem dali, ó, e faz algo extraordinário. E eles descobriram o quê? Quando eles decidiram fazer algo arriscado, extraordinário, que Deus já tinha ido na frente. Em nome de Jesus, é hora de a gente começar a arriscar mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. É hora de parar de dizer: eu não posso, não podemos. É hora de parar de ficar dentro do saleiro. É hora de sair, queridos. É hora de se mostrar para o Bonfim, é hora de mostrar para Campinas, é hora de mostrar para o Brasil que ainda há esperança, que ainda há boas notícias. A primeira decisão então foi uma decisão contra o conformismo. A segunda decisão que eu vejo aqui é uma decisão contra o egoísmo. Se você ler o versículo 8, diz que eles chegam lá, encontram tudo vazio, e eles começam então a fazer o quê? Vocês lembram? A comer bastante, pegavam ouro, coisas preciosas, começaram a esconder, começaram a levar para eles, falando: puxa, que glória a Deus, Deus nos abençoou, Deus nos visitou, olha a bênção que Deus nos deu, olha o emprego que Deus nos deu, olha o carro novo que Deus nos deu, olha a casa maravilhosa que Deus nos deu, olha tudo que Deus está nos dando. Mas chegou um momento que eles caem assim: não estamos fazendo isso, não podemos fazer isso. E se você parar para analisar, eles tinham todo o direito do mundo de fazê-lo. Por quê? Quem foi que eles fizeram? Foi eles. Quem eram eles? Leprosos, pessoas destruídas. Então, se eles tomassem uma decisão de ficar ali e pegar aquilo para eles, humanamente falando, eles teriam todo o direito do mundo. Mas eles decidem o quê? Não. Estamos agindo. E quando eu leio isso, mas eu penso um pouquinho isso, nós hoje vivemos numa época, uma sociedade viciada em prazer. Viciada, uma sociedade hedonista. Meu prazer. A minha vida. Por exemplo, por que as pessoas se casam hoje, Deus? Por exemplo, quando
você se casou, quem que é casado, levanta a mão. Se bem casado, levanta a mão. Samuel falou 9 anos de casado, acertou, né? Eu tenho 29 anos de casado, com a mesma mulher, glória a Deus, né? Mas os bem casados, levanta a mão, vamos lá. Aê, glória a Deus. Agora, quando você casou para quê? Para ser feliz ou para ser infeliz? Para fazer ela feliz. Tá aqui, está querendo ganhar, né? Mas nós casamos para quê? Não casamos para felicidade, amado. Ou alguém casa, não, vou casar para me lascar. Eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar para penar mesmo. Não! Nós casamos para quê? Para sermos felizes. Agora a pergunta é, por que a maioria das pessoas se separam? Pelo mesmo motivo. Se separam porque dizem, tenho o direito de ser feliz. Então a razão pela qual se casa é a mesma razão pela qual se descasa. E tudo isso tem a ver com o quê? Com o egoísmo. Com essa cultura hoje que só prega o prazer. Então o marketing aí hoje trabalhando em nós, produzindo em nós um constante estado de insatisfação. Você compra o bendito do celular, última geração, 15 dias depois sai outro. Aí você entra em depressão, fala, meu Deus. Amados testemunhos na igreja hoje dá medo. E outras coisas mais. Mas aqui, queridos, ele toma uma decisão. E a decisão deles qual foi? Eu não vou ser egoísta. Eu vou abrir mão do meu egoísmo. E é interessante, Deus tem colocado no meu coração é que Ele quer nos usar, apesar das nossas regras, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas. O Senhor Jesus está aqui hoje, nessa noite, dizendo, a despeito de tudo isso, eu quero te usar. Amém, Jesus. Se você se arriscar, se você ouvir a minha voz, eu vou te usar. Eu vou tirar você desse lugar de conformismo. Eu vou começar a tirar da tua vida todo o egoísmo. E você vai começar a olhar o outro, o próximo, de uma maneira diferente. E uma terceira coisa que eu aprendo nesse texto também é que eles tomam uma decisão contra a amargura. Porque no versículo 9 eles dizem o quê? Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Amados, eram leprosos, eram marginalizados, tinham sido perseguidos, tinham sido expulsados da comunidade, amados. Enquanto às vezes nós vemos hoje crentes machucados, feridos, gente que esteve aqui no primeiro banco, nem no último banco está mais, está fora da igreja, amargurado, ressentido. Esses homens tinham tudo para dizer, olha, hoje nós vamos subir lá nos muros de Jerusalém e nós vamos cantar que a nossa vitória tem sabor de mel. Hoje nós vamos cantar aquele louvor, está tranquilo, está favorável. Hoje é nosso dia. É hoje. Mas não. Eles abrem mão da amargura. E eu fico pensando assim, quem sabe aqueles homens eram homens que tiveram famílias. Estavam dentro da cidade, dentro dos muros. Mas um dia apareceu uma manchinha, alguém até uma mancha aí, hein? Vai ver essa mancha aí. Olha, cuidado, tá ficando feio o negócio aí. Aí descobriram que tinha lepra. Aí simplesmente tudo que eles tinham feito até ali foi apagado. Foram expulsos da cidade. Perderam família, perderam filho. Viviam marginalizados, viviam de favor agora. Eles tinham todo o direito do mundo para se amargarem, para se sentirem ressentidos. Eles tinham todo o direito do mundo de terem má água. Interessante isso, né? As águas amargas. Má água que vai gerar mágoas. Eles tinham todo o direito de serem magoados, amargurados. E o que você está aqui hoje também, muita gente sentindo assim, eu tenho todo o direito, porque só Deus sabe o que eu passei.
Só Deus sabe o que fizeram e falaram comigo. E eu vejo muitas vezes a igreja com atitudes amargas. Uma igreja que não sabe acolher, que não sabe perdoar. Nós vemos hoje nas tempos evangélicos amados, nos grandes cultos. Já estou finalizando. Muitas testemunhas, muitas coisas assim interessantes. Por exemplo, né, eu gosto de brincar. A gente celebra muito algumas igrejas, cunho mais pentecostal, né? Você vê alguns testemunhos, tipo, o pessoal vai na frente e fala: irmãos, eu matava, eu roubava, eu se prostituía, mas Jesus me salvou e me resgatou com a glória dele, aleluia. E a igreja, mas se o cara for lá e falar assim: não, eu sou um adúltero que se arrependeu, eu sou um ex-homossexual, um ex-travesti, a igreja não celebra esses testemunhos. Nós marcamos. Porque a igreja celebra o ex-matador, mas o ex-adúltero fica condenado e marcado pelo resto da vida. E levamos esses preconceitos para o campo missionário, levamos esses preconceitos do mundo afora. Mas esses 4 leprosos nos ensinam que temos que sair do conformismo, temos que deixar o egoísmo, mas também precisamos aprender, tomar uma decisão contra toda a amargura. E eles dizem assim: olha, o que nós estamos fazendo não é bom. Precisamos ir para a cidade. Precisamos voltar lá. E o que eles falam? Podem repetir depois de mim de novo? E por que temos que voltar? Porque este é um dia de boas notícias. Porque esse é o dia de boas notícias. Pode de novo. Esse é um dia de boas notícias. Esse é o dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. E não podemos ficar calados. Quantos aqui sabem que Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, morreu na cruz e ressuscitou? Ele está vivo e deixou a nós como missionários, nos deu uma missão. Quantos aqui sabem disso, amados? Todos nós sabemos. Mas temos que tomar a atitude desses 4 leprosos que chegaram no momento de tomar decisões importantes na vida deles e falar: olha, hoje é dia de boas novas e não podemos nos calar mais. Amém. E eles correm para a cidade e tomam a 4ª decisão, justamente essa, para concluir. Hoje é dia de proclamar as boas novas do Senhor. Hoje é dia de proclamar tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E porque Ele faz em nós, nós não vamos ser o ponto final da bênção, vamos ser a vírgula. E vamos também fazer o que Deus tem feito em nós. E eles vão lá e proclamam. Eles gritam para os homens que estavam no muro: olha, venham, o Senhor já liberou, o Senhor já mandou a vitória. Estivemos no acampamento dos inimigos, eles não estará. A comida é abundância, a ouro, a prata, a tudo. O Senhor já proveu tudo para o seu povo. Sabe o que me chamou mais a atenção aqui? Ó? Que os leprosos estavam chamando o povo de Deus para sair da fome. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: onde estão os leprosos que vão estar chamando a igreja? Vamos sair. Venham ver o que Deus está fazendo no mundo. Venham ver as maravilhas que Deus está fazendo no mundo muçulmano. Porque escutamos falar de tanta desgraça lá, amados. Mas o Senhor está se revelando no mundo muçulmano. O Estado Islâmico mata 10 cristãos. Para cada 10 cristãos que o Estado Islâmico mata, eles estão matando 100 muçulmanos. E muitos muçulmanos estão dizendo assim: se isso é o Corão, se isso é servir a Allah, nós estamos fora. Nós queremos algo diferente. E o Senhor tem se revelado aos muçulmanos e eles estão se convertendo em massa no Senhor Jesus. Amém. Coisas que nós muitas vezes não sabemos. O Senhor tem o controle da história. E Ele quer que nós, como igreja, saiamos do conformismo, vençamos o nosso egoísmo, a nossa amargura e sejamos proclamadores das boas novas, que
que cheguemos nos lugares que estão sitiados, fechados e declaremos: hoje é dia de boas novas, hoje é dia de coisas boas. Nós viemos aqui profetizar e declarar que é um Deus que muda realidades, que transforma ambientes. Aleluia. Onde estão os leprosos? Onde estão aquelas pessoas que não são perfeitas, mas o Senhor usa? Um dos textos mais lindos da Bíblia é Mateus 1, na minha concepção, que fala da genealogia de Jesus. Leia lá para você ver. Quantos você conhece ali para valer? Talvez Abraão, Davi, mas a maioria são desconhecidos. Deus usa gente anônima. Amém. Pessoas que você nunca ouviu falar, mas que o nome dele está escrito lá na glória, e ele é conhecido de Deus, e Deus te conhece pelo teu nome, pelo teu sobrenome, Deus conhece o teu potencial, e ele diz: é tempo de arriscar, é tempo de sair da tua comodidade, é tempo de arriscar. Se você arriscar, eu vou cooperar, e as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Deus quer nos chamar. Deus quer nos tirar desse lugar que estamos sitiados. Há muita coisa para fazer. Há muita realidade fora. Deus nos convida a sermos os seus proclamadores. Vamos colocar ele aqui. Quando a igreja está parada, quando a igreja está paralisada, estagnada, Deus começa a chamar aqueles que não são como se fossem. E Deus tem falado muito no meu coração: eu vou chamar muitos leprosos, pessoas que a igreja vai até olhar diferente, não vai aceitar muito, mas eu chamarei esses diferentes para fazer grandes coisas do meu nome. É uma palavra dura, mas o Senhor tem nos incomodado. Nós estamos desse Brasil todo pregando uma palavra para a igreja. Desperta. O que é que tem impedido você de sair? Quais são os inimigos que têm cercado a tua vida? Essa noite o Senhor está dizendo: eu estou levantando homens e mulheres que agirão em fé e vão descobrir que eu estou fazendo coisas poderosas. Aleluia. Por isso o Senhor tem nos chamado, amados, a sair do nosso conformismo, a arriscar, a sermos cristãos de verdade, amados. Homens e mulheres que dizem: olha, vamos lá, vamos fazer, vamos arriscar. Porque, como diz o pastor amigo, mais vale uma pitada de emoção que 1 quilo de mesmice. Quantas vezes, amado, a tua vida está sendo uma mesmice, você vem na igreja por religiosidade e nada mais, mas hoje o Senhor diz: eu quero que você tome algumas decisões importantes da tua vida. A primeira decisão: chega de conformismo, sai do teu lugar, meu querido, avança em nome de Jesus. Aleluia. Segunda decisão: aleluia, aleluia, Glória ao teu nome, Jesus. vence o egoísmo. Porque sabe o que? O maior problema do mundo, o maior problema do mundo é o meu problema. Somos egoístas, pensamos apenas em nós mesmos. E o Senhor nos convida, como aqueles homens: olha, eu tenho vos abençoado, mas levante os olhos, olhe a sua volta, olhe ao seu redor. Tem muita gente precisando de uma palavra, de um abraço, de um socorro. Que você possa ser altruísta, que
que você possa ser um abençoador. Não apenas um consumidor, mas um abençoador. E o Senhor diz para isso: tira a amargura da tua vida. Amém, Jesus. Ah, mas falaram, fizeram. Não, olhe para mim, diz o Senhor. Olha para o que eu estou fazendo na tua vida e eu tenho te conservado em vida, diz o Senhor. E uma vez que eu tenha restaurado a tua vida, tudo isso eu faço com um propósito, é para que você declare que hoje é dia de boas novas, para que você não se cale mais, mas que você possa constantemente declarar que hoje é dia de boas novas. Amém, e o Senhor vai fazer enquanto você caminha. Amém. Obrigado, Pai, por esses momentos. Obrigado por essa igreja linda, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui, Pai. E eu oro, Senhor amado, faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor, nas famílias dessa igreja, nos pequenos grupos dessa igreja, Senhor amado, nas comunidades, ó Pai. Faz algo novo, Senhor amado. Que sejamos um pouco mais ousados, Senhor amado. Um povo que vê além, Senhor. Um povo, Pai, que não está preocupado apenas com o teu entorno, mas que possa orar, agir aqui perto e lá longe, Senhor amado, orando, contribuindo, Senhor querido, enviando, Pai, participando ativamente de tudo que o Senhor tem feito no mundo, Pai. Trabalha em nós, Senhor querido, que queremos ser, Pai, homens e mulheres que vão ser usados pelo Senhor, Pai. Independente da nossa situação, Senhor, independente do nosso passado, em Ti todas as coisas são feitas novas, Pai. E nós te bendizemos, Senhor, e te adoramos. E eu creio, Pai, que um novo tempo tem chegado, Senhor amado, em muitas igrejas no Brasil. E que a igreja aqui, Senhor amado, Batista Filadélfia, aqui em Bonfim, Senhor, faça parte desse movimento, desse mover de Deus, Pai. De ser uma igreja missionária, uma igreja, Pai, que vai além das quatro paredes, Senhor amado. Uma igreja além de templos, ó Deus. Uma igreja presente na vida das pessoas, uma igreja que abençoa, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Léo, da sua esposa, Senhor, de cada líder dessa igreja, de cada membro. Obrigado pela vida do Samuel e da Renata. Continue a cuidar deles ali na terra, Senhor. Vá à frente suprindo, Pai, abrindo portas. Obrigado pela vida dos missionários que essa igreja sustenta, Senhor. Participa, Pai. Cuida e guarda eles, ó Deus querido. E que eles também continuem a ter essas decisões, ó Pai, de proclamar as boas novas onde quer que eles estejam, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Muito obrigado, Pai do Senhor. Pastor Léo.